O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhe respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Misericórdia, Senhor, misericórdia, 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 Senhor, misericórdia, misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, em nossa caminhada quaresmal, chegamos ao 3º domingo da quaresma. E este 3º domingo da quaresma, o Evangelho nos traz palavras duras. O povo tem um ditado que diz: para bom entendedor, meia palavra. O Evangelho de hoje é um Evangelho forte, um Evangelho que fala do agir de Deus em nossa vida. Mas é muito importante que a gente compreenda bem o sentido desse Evangelho. Então, a primeira coisa que nós precisamos superar é a mentalidade de que o mal acontece somente na vida dos maus. Porque às vezes a gente pode pensar isso. A ideia de que Deus castiga os maus e premia os bons. A gente tem essa falsa
ideia. E Jesus diz: olhe, não pense desse jeito. O mal, ele existe. E o mal existe não porque ele é uma força fora. O mal existe porque existem corações maus. O mal é fruto do coração humano que se inclina, que assume postura de vida distante da palavra de Deus, distante da vontade de Deus. Olhe, Chico César, um poeta paraibano, ele tem uma canção muito interessante que ele diz: Deus me proteja de mim e da maldade de gente. Gente boa também faz maldades. E às vezes a maldade da gente boa é a pior maldade de todas. Porque a maldade de gente boa é maldade perversa. Então, Jesus está dizendo para a gente tomar cuidado, porque a gente às vezes pode ter uma visão inocente da vida, das coisas e até de nós mesmos. E não perceber que a maldade e o mal é uma força que está presente na vida humana. E é por isso que o mal existe, e a gente consegue ver o mal. As pessoas foram falar para Jesus e dizer: olha, o governador Pôncio Pilatos matou pessoas no templo na hora que eles estavam fazendo o santo sacrifício e misturou o sangue deles com o sangue do sacrifício. As pessoas pensavam que aquele gesto, aquela ação, era porque aquelas pessoas eram pecadoras. O mal aconteceu com elas porque elas eram pecadoras. Outros diziam: olha, uma torre caiu e matou 18. Aqueles 18 morreram porque eram pecadores. E Jesus adverte: não se engane. O mal acontece também na vida de todos. Cuide, é a palavra de Jesus. Cuide para tirar do seu coração a maldade que provoca a morte. O que é que Jesus está dizendo? Aqueles homens foram mortos, não foi porque eles eram pecadores, mas por causa do coração mau humano que leva à violência. Eles morreram por causa da violência provocada pela própria humanidade, pelo próprio coração humano, que muitas vezes não consegue aceitar nem admitir o diferente. Se não for do jeito que eu quero, se não for do jeito que eu penso, se não fizer do jeito que eu desejo, corta a cabeça. E a nossa sociedade está cheia desse tipo de violência. Quantas vezes a voz do diferente não é calada pela morte? A história está cheia de exemplos. Eu nunca me esqueço, vocês já devem ter ouvido a história da irmã Dorothy, uma religiosa americana que morava no norte do Brasil e era uma grande defensora da mata, da Amazônia. E ela falava, organizava as comunidades para que os grandes não desmatassem, não matassem as árvores, não
E o que foi que fizeram com ela? Mataram uma mulher de 80 anos. E eu achei interessante, foi a fala do assassino. Porque às vezes a gente ouve a história, mas não vê os pormenores da história. O juiz, interrogando o assassino, perguntou: por que você matou a irmã Dorothy? E ele disse: irmã Dorothy era uma mulher perigosa. Aí o juiz diz: qual o perigo para você, um homem de 37 anos, uma senhora de 80 anos, carregando uma Bíblia, era um perigo? Mas eu entendi a fala daquele homem. O juiz olhava apenas pela questão física, de arma ou não arma, de violência ou não violência, mas de fato, para o mal, para os gananciosos, para aqueles que tinham sanha e desejo de destruição, irmã Dorothy era uma mulher perigosíssima, porque ela falava aquilo que o povo precisava ouvir, porque ela organizava o povo que estava desorganizado. E por isso, precisava ser calado. Jesus, ele nos adverte isso. Cuidado com a violência, o mal presente no seu coração, que é capaz de matar o diferente. E a gente não só mata com uma arma, não. A gente mata também com palavras, a gente mata com ações, a gente mata com intolerância, a gente mata com incompreensão. Depois, Jesus vai dizer também que a morte, o mal, pode ser provocado pela ganância das pessoas. Por que é que uma torre cai? Por que é que um prédio cai? Eu lhe digo, porque as pessoas tinham que usar um produto bom, de boa qualidade, mas porque quer ganhar, usa coisas de má qualidade, e aquele negócio ali tende a... E as pessoas morrem. Mas as pessoas morrem porque simplesmente a casa caiu, não. As pessoas morrem porque muita gente ganhou dinheiro. Muita gente morre porque muita gente rouba. Muita gente morre porque muita gente egoísta toma para si aquilo que deveria ser de todos. Muita gente morreu nesta pandemia, não foi só por causa do vírus, não. Foi porque muita gente botou dinheiro no bolso e enriqueceu à custa da vida de muitos irmãos e irmãs. A morte é fruto da maldade do coração dos homens. Mas este evangelho tão duro para nós, ele precisa ser lido, ser interpretado a partir da primeira leitura. Diante dessa realidade tão difícil, tão dura, a gente escuta a voz de Deus dizendo a Moisés: eu vi a aflição do meu povo e desci para livrá-los. E é neste contexto desta palavra que a gente compreende que no meio de tanta maldade, no meio de tantos corações corrompidos pelas trevas, Deus olha por nós. Deus é aquele que sempre está disposto a nos dar uma nova oportunidade. O Evangelho conclui com aquele vinhateiro dizendo ao patrão: fica mais um ano, eu vou cavar ao redor, eu vou botar água, eu vou adubar. Quem sabe no próximo ano
os frutos que tu desejas não vai ser dado. E este vinhateiro aqui é o próprio Deus, é a pessoa de Jesus, que mesmo diante dessa realidade de maldade, de perversidade, de dureza do coração, Ele sempre nos oferece uma oportunidade da gente melhorar, da gente fazer escolhas corretas, escolhas diferentes, da gente fazer a opção pelo bem e não pelo mal. E aqui é que está esse convite da liturgia de hoje. Diante de nós está a vida e está a morte. Diante de nós está a justiça e a injustiça. Diante de nós está a bondade e a perversidade. O que é que nós escolhemos? De que modo nós decidimos viver? Que caminho nós decidimos trilhar? A decisão é nossa. Você é quem escolhe que tipo de pessoa você quer ser. Você quer ser uma pessoa malvada, perversa, que julga a todos, fofoqueira, cheia de ódio, de rancor no seu coração, que não consegue se alegrar com nada nem com ninguém? Ou você escolhe ser uma pessoa feliz? Ou você escolhe ser uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa que sabe que tem dificuldades, mas sabe também que Deus está com você, que você vai vencer, que você vai realizar a obra? Que tipo de pessoa você escolhe ser? Esse mundo que nós vivemos tem muita gente amarga. Tem muita gente que escolhe viver uma vida distante da palavra e do amor de Deus. Mas você pode fazer uma escolha diferente. Você pode dar a você água nova, adubo novo. Você pode mudar. Você pode se converter. Você não é algo fatídico. Você não é assim, vai morrer assim, não. Você pode escolher ser uma pessoa diferente. Você pode decidir ser uma pessoa diferente. Você pode escolher que a sua vida tenha um sentido diferente. Mas depende do seu coração. Depende do que você tem no seu coração. Se o seu coração está cheio de maldade, de rancor, você não vai dar outra coisa. Mas ocupe esse lugar com a graça de Deus, com o amor de Deus, com a confiança de Deus, com a palavra de Deus, e você vai ver que a sua vida ganha outro sabor, outro sentido. A decisão é sua. Pare de culpar os outros pelas derrotas da sua vida. Ah, meu marido, ah, minha mulher, ah, meus filhos, ah, isso, ah, aquilo. Pare de botar a culpa fora. Pare de achar que o culpado do mal acontecer na sua vida é o universo que conspira contra você. Pare de dizer por aí que o seu sofrimento é porque é o seu destino. Jesus hoje está dizendo que isso não é verdade. O mal existe, a perversidade existe, a violência existe, porque existe no coração humano corações cheios do mal. E se a gente lutar contra esse mal, a gente vence. Porque o mal é feito à escuridão. Ela não existe. Você pode estar na sala mais escura, um breu, mas se você acender uma luz, acabou-se. Cadê a escuridão? Ela não existe. O que é a escuridão? É a ausência da luz. A mesma coisa é o mal. O que é o mal? É a ausência do bem.
Se você assumir o bem, o mal desaparece. O mal não tem força para existir diante do bem. Então, meus amados irmãos e irmãs, façamos essa reflexão na nossa vida. Olhemos para dentro de nós, para o nosso coração e vejamos até que ponto o nosso coração é tocado pelo mal. Que Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, nos ajude a ser gente do bem, a ser gente da luz, a ser gente do amor e de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.